Vou começar com uma pergunta bem importante. Você sabe o que é construir conhecimento? Alguns pesquisadores, como Piaget e Vygotsky, contribuíram fortemente para mudanças importantes na maneira como a gente pensa a educação hoje em dia. Isso aconteceu porque eles se opuseram, cada um com as suas pesquisas, a teorias que defendiam que o conhecimento ele é inato e que o indivíduo é uma tábula rasa na qual se deposita o conhecimento por meio de repetição, de memorização mecânica. Bom, em contrapartida, eles propuseram uma nova visão que começa com uma grande mudança. A criança possui informações ou experiências importantes de serem consideradas no processo de ensino e de aprendizagem. Nessa perspectiva, inclusive, o ensino e a aprendizagem são ações que se integram como partes de um mesmo processo. Portanto, quando se pretende ensinar algo, é necessário considerar aquilo que a criança já tem construído a respeito do assunto, assim como as estruturas cognitivas que dispõem para assimilar a informação, como reage a essa situação, como está a sua convivência com as pessoas que circulam no ambiente, ou como ela participa das propostas. Ou seja, existe uma complexa relação entre o ensino e a aprendizagem e o objeto a ser ensinado que não pode ser deixada de lado, porque é a partir dela que o conhecimento vai ser construído. Piaget dizia que as crianças constroem conhecimento criando e coordenando relações e nessas relações, conforme interagem com o mundo e formam seus conhecimentos, conquistam a autonomia moral e intelectual. Ele estudou a gênese do conhecimento humano, desde quando a criança nasce até a adolescência, dividindo esse percurso em fases, mas acompanhando com um processo contínuo de trocas entre o sujeito e o meio que tem a sua complexidade aumentada gradativamente. Um bom exemplo dessa interação pode ser visto quando uma criança resolve uma conta simples, como 2 mais 2 encontra 5 como resultado. Se um adulto logo diz, está errado, e diz o resultado certo pedindo que ela memorize, a criança aceita o erro e passa a achar que a verdade sobre os resultados das contas está apenas nos adultos. No entanto, se ela é encorajada a tentar resolver novamente com seus próprios recursos ou mesmo com uma pequena ajuda de alguém, de maneira concreta, contando objetos, por exemplo, ela pode encontrar o resultado de maneira independente, desenvolvendo mecanismos para isso. Agora vamos pensar na aprendizagem escolar e os sistemas complexos. Bom, a visão construtivista valoriza a importância de se considerar os processos de ensino e aprendizagem em uma perspectiva sistêmica, ou seja, relacional. Sistêmica porque ela considera a complexidade dos muitos aspectos que neles entram em jogo, não simplificando ou reduzindo a um fator isolado. Relacional porque valoriza os modos de interação desses processos e como, por meio de intervenções, questões e atividades que desequilibram, elas vão aos poucos se aperfeiçoando no sentido do que se pretende alcançar. O papel do professor e dos recursos que ele utiliza para ensinar são essenciais nesse contexto, compreendendo seus alunos e trazendo desafios. Sendo assim, a aprendizagem e o ensino são ações diferentes, mas ao mesmo tempo se integram, são partes de um mesmo todo. O construtivismo é uma visão de conhecimento que relaciona a psicogênese e a sociogênese. Psicogênese porque analisa através de estudos experimentais como crianças resolveram ou recompreenderam progressivamente problemas fundamentais ao conhecimento científico. A gente vai falar mais pra frente, mais especificamente da psicogênese da língua escrita. E sociogênese porque estuda a história das ciências com conceitos e procedimentos que foram sendo construídos e avalia os progressos, mesmo que lentos, das crianças. Em sala de aula, a psicogênese instrumentaliza o professor para compreender os alunos e a sociogênese oferece maneiras de avaliar as referências teóricas e metodológicas que vão ser utilizadas. Portanto, em uma perspectiva construtivista, a psicologia e a didática elas andam juntas, colocando o ensino e a aprendizagem dentro de uma relação. Pela psicologia, a gente conhece as características sociais, afetivas e cognitivas e físicas dos alunos e a relação deles com a aprendizagem. E pela didática, a gente pode utilizar as metodologias, os recursos variados de avaliação em prol da aprendizagem. A visão construtivista apresentou um fator novo que contribuiu para mudar o olhar para as dificuldades de aprendizagem, sobretudo de alunos menos favorecidos. Por quê? Porque se passou a problematizar o processo de ensino-aprendizagem como uma relação interdependente e complexa
entre uma tríade muito importante: professor-aluno, aluno e objeto de conhecimento e professor e objeto de conhecimento. Essa visão é oposta à visão tradicional que encara cada um desses elementos isoladamente e impostos via treino ou repetição, sem considerar processos de desenvolvimento de quem aprende ou ensina, nem muito menos as características do objeto a ser conhecido. Ou seja, graças ao construtivismo, a gente sabe que o desenvolvimento do aluno acontece não só pela aprendizagem proporcionada por quem ensina. É preciso considerar as maneiras, a maneira ativa, a maneira passiva, como ele assimila as propostas do professor, as estruturas cognitivas que ele tem para isso, como que ele reage aos desafios individuais e em grupo, nas relações sociais, nas atividades e projetos que são propostos na escola. É preciso levar em conta a história de vida desse aluno, né? A cultural, social, dentro e fora da escola. Vygotsky trouxe reflexões importantes em cima de estudos realizados por outros pesquisadores, entre eles Piaget, sobre o desenvolvimento cognitivo e a relação entre a aprendizagem e o desenvolvimento. Ele considera que os processos de aprendizagem e desenvolvimento estão interrelacionados desde o início da vida de uma criança. Isso inclui, é claro, o período anterior à vida escolar. E o aprendizado escolar, ele produz algo novo no aprendizado da criança, que vai além da combinação entre aprendizagem e nível de desenvolvimento. Bom, para Vygotsky, saber das relações entre o processo de desenvolvimento e a capacidade de aprendizado implica determinar pelo menos 2 níveis de desenvolvimento: o real e o potencial. O primeiro nível, o real, trata do que a criança já sabe. O segundo, o potencial, demonstra a capacidade que uma criança tem de resolver um problema com a ajuda alheia, né? A ideia do autor é mostrar que é possível explorar ao máximo o potencial dos aprendizes por meio da cooperação. Olha que bacana. Essa diferença de capacidade para resolver o mesmo problema com a ajuda que as crianças demonstram é chamada de zona de desenvolvimento proximal. Nas próprias palavras do Vygotsky, ela é a distância entre o nível de desenvolvimento real, que costuma determinar através da solução independente de problemas, e o nível de desenvolvimento potencial, determinado através da solução de problemas sob a orientação de um adulto ou em colaboração com companheiros mais capazes. O esquema que eu coloquei aqui ajuda a exemplificar esses conceitos tratados. Concluindo, nessas visões, tanto de Piaget quanto de Vygotsky, que naturalmente se opõem ao modelo tradicional de ensino, dominar uma técnica é insuficiente nos dias de hoje. A gente escolheu esses 2 autores para aprofundar os conceitos de ensino, aprendizagem e desenvolvimento, e a gente preferiu trazer um olhar agregador. É claro que estudos mais aprofundados encontram pontos de discordância entre esses autores e também podem trazer outros autores, como Vallon, César Coll, por exemplo. A gente pode escutar o termo construtivismo com base em Piaget e socioconstrutivismo ou sociointeracionismo com base em Vygotsky. Relacionando a teoria trazida e a alfabetização, grosso modo, a gente pode dizer que ler e escrever é mais que decodificar ou que combinar palavras, é mais do que dominar técnicas para sua decifração ou composição. Ler é interpretar, é atribuir sentido, comprometer-se, criar pela linguagem uma nova forma de relação com o mundo e consigo mesmo. Escrever, por sua vez, é assumir a autoria, é se responsabilizar pelo dito, imprimir as características no texto. Enfim, por princípio, a gente acredita na potência da criança, a gente acredita que ela é capaz de pensar e construir conhecimento a todo momento. Esse é o ponto-chave, gente. Vamos fazer uma atividade para começar a trazer consciência para a nossa prática? Pensa comigo. Eu me sinto construtivista quando eu quero que você faça uma lista com momentos, atividades, projetos, etc., em que você se sinta construtivista. E pensa também no oposto, em momentos que você acha que você precisa melhorar. Escreve mesmo. O registro é muito importante para a nossa organização e para a criação de metas. A meta, nesse caso, é caminhar cada vez mais rumo ao construtivismo de verdade no processo de alfabetização. E se você se sentir à vontade, escreve nos comentários da aula, assim a gente pode trocar, tá bom? Até a próxima aula. Tchau, tchau!